Há mais ou menos um mês eu produzi um vídeo criticando a problemática do saudosismo e da nostalgia dentro de Yu-Gi-Oh! E esse foi um vídeo bastante polêmico por si só, ao ponto de que ele furou a bolha de Yu-Gi-Oh! Teve criadores de outros tipos de conteúdo reagindo, dando opinião, posicionamento, enfim. E aí tiveram alguns comentários dentro do meu próprio vídeo que me chamaram a atenção e infelizmente de uma forma negativa, mas que eu acho que cabem algumas críticas antes da gente seguir adiante com o ponto desse vídeo. Porque uma das críticas, uma das principais que eu mais vi, foi gente dizendo que eu estava passando pano pra Konami, dizendo que eu afirmei que Yu-Gi-Oh! Era perfeito, que Yu-Gi-Oh! Não tinha problemas, ou até que eu estaria dizendo que não se pode criticar Yu-Gi-Oh! E eu quero que essas pessoas me digam em que momento isso foi dito, seja no vídeo em questão ou em qualquer outro momento do canal, porque eu nunca disse isso. E vamos lá, vou ser bem categórico. Se você vai fazer uma redação do Enem e aquele tema da redação é escola, e você começa a discorrer na redação sobre hospital, você vai tirar zero. Você pode fazer uma redação esplêndida, mas você vai tirar zero porque você configurou uma fuga do tema. O tema era escola e você estava falando sobre hospital. Então, o meu vídeo estava tratando sobre nostalgia e saudosismo. Então, eu poderia sim, em outro momento, falar das mecânicas, poderia falar sobre a qualidade do anime, poderia falar sobre as estratégias de marketing e por aí vai. Porém, eu foquei num problema, numa coisa que eu considero problema. Ah, mas você considera o maior? Em nenhum momento eu falei que era o maior dos problemas. Eu não falei que era o maior, não falei que era o principal, não falei que era o pior deles. Eu falei que era um problema pouco abordado por outros criadores de conteúdo. E é verdade. Eu não estou dizendo que nenhum criador de conteúdo não abordou isso. Tem sim. Eu até citei em alguns posts da aba da comunidade. Eu estou dizendo que é algo pouco abordado. Pode ser maior ou menor, isso vai dar subjetividade de cada um, mas eu considero um problema. Considero um problema da comunidade e eu quis focar nisso. E aí vão existir outros momentos mais oportunos para tratar disso em vídeos, né? Sobre problemas da mecânica do jogo, sobre a evolução dele, sobre o power creep e assim por diante. Então, é uma questão de pertinência. E aí entra no ponto que eu queria abordar. Cara, é muito fácil falar mal de Yu-Gi-Oh! Falar mal de Yu-Gi-Oh! É chover no molhado. É muito fácil falar de vários problemas, é muito fácil criticar Yu-Gi-Oh! Só que o que parece difícil para as pessoas é ir além das críticas. Que existem pessoas que parecem estar mais dispostas a só xingar e destilar ódio. Tem pessoas que não se importam com o jogo, tem pessoas que não querem que o jogo melhore. E nem se importam com isso. Então são pessoas que não jogam, são pessoas que não vivenciam o jogo e não têm o menor interesse em tentar revisitar esse jogo. Só tem interesse, de uma certa maneira, em preservar a memória que essa pessoa tem da infância associada a Yu-Gi-Oh! É só isso. Porque se você pega e fala pra pessoa, então vamos fazer alguma coisa pra melhorar? Ah, não, tá trabalhando de graça pra Konami. Não, não é trabalhar de graça pra Konami. Eu sou uma pessoa que joga o jogo. Gosto do jogo e sei que ele tem os problemas. Então, o que eu penso é que eu tenho alguma coisa para fazer em relação a isso que possa melhorar não só a minha experiência individual, com uma experiência coletiva, porque afinal de contas, se eu gosto do jogo, isso implica que seria interessante para mim ter pessoas para conversar e compartilhar desse gosto, para poder jogar, para poder discutir a respeito de estratégia, discutir sobre teoria de anime, enfim. Então, o cerne desse vídeo de hoje é a respeito disso. O que você está fazendo ou pode fazer para melhorar? O que você pode fazer? Além de criticar. Criticar é muito fácil. E aí eu quero apresentar para vocês algumas das iniciativas que eu já tomei para vocês verem que eu não só fiquei no campo abstrato de só jogar provocações para os outros. Eu cheguei lá e fui e tentei fazer uma série de coisas. Essa aqui é uma delas. Eu cheguei a criar uma campanha no Catarse que era de um financiamento coletivo para essa revista Main Phase, que era uma revista com conteúdo voltado exclusivamente
para Yu-Gi-Oh! Que era uma coisa assim que associou dois aspectos para mim. O primeiro, que era um sonho de infância meu, ter uma revista que fosse somente de Yu-Gi-Oh! E o segundo aspecto era a centralização dos conteúdos, das notícias, de forma geral, em um só material. Porque existe um fenômeno que eu acho peculiar em relação a Yu-Gi-Oh! É como a comunidade Yu-Gi-Oh! Por algum motivo que eu não sei, ainda costuma se concentrar no Facebook, diferente de outras comunidades de fora do Brasil e de outras comunidades em geral que eu vejo mais o pessoal usando Instagram, usando até o Amino ou o Reddit, mas eu não vejo o pessoal no Facebook, porque o Facebook, por muitos, já é considerado meio que uma rede social morta. Morta por vários motivos, né? E aí eu peguei e fiz essa revista. Então aqui tem um modelo, por exemplo, dessa revista, ó. Essa aqui foi a primeira edição da revista. Consegui juntar, na época, uma equipe de voluntários, o pessoal do time, tudo. Também escrevia os artigos, né? Então ó, aqui eu tô como diretor-geral, diretor de pauta. Tinha a galera da redação também, revisão, e assim por diante. E depois, no decorrer das edições, foram entrando outras pessoas, algumas se afastaram ou saíram mesmo, né? E aí foram publicadas ao todo 8 edições. Então essa aqui também, ó, teve a segunda. E aí a gente parou na oitava edição por uma série de fatores. O primeiro foi questões pessoais minhas. Eu já estava com bastante dificuldade pessoal, eu estava desempregado e tudo, e estava muito difícil manter a revista e manter o pessoal voluntário, porque por mais que seja voluntário, é muito complicado quando a pessoa desenvolve um trabalho e não tem um reconhecimento financeiro, né? E aí isso dialoga com o segundo fator, que foi a falta de arrecadação. Eu acho que a gente chegou a arrecadar no máximo, acho que o valor que bateu assim foi 40, R$ 45 por mês. E aí tem um desconto da própria plataforma, né? Eu nem lembro quanto é o desconto, mas ele aconteceu. Então essa foi uma das iniciativas que eu tive em relação a Yu-Gi-Oh! E que eu busquei juntar uma ideia de infância, ao mesmo tempo que eu solucionava uma coisa que eu enxergava como um problema, que era essa falta de centralização. Porque hoje em dia, por mais que exista sites em inglês como Yu-Gi-Oh! Organization, ainda é em inglês. Então a gente fica dependendo de prints ou de posts do Facebook para se informar. E cara, isso é muito zoado. Tanto que aqui a gente colocava também notícias de coisas que nem eram sobre o card game. Então, por exemplo, na edição 1, tinha uma notícia aqui que era sobre as figures. E por mais que não vai ser localizado para cá, eu acho que todo mundo tem direito de ter conhecimento sobre isso, porque é Yu-Gi-Oh! Ainda, né? Enfim, essa foi uma então das iniciativas. A outra foi quando eu era redator de um site que era de um lojista, que ele estava querendo fazer uma espécie de Yu-Gi-Oh! Organization, porém do Brasil e com mais conteúdo. E aí um dos problemas, entre aspas, né, não é bem um problema, mas uma coisa que eu achei que faltava em relação a muitos sites, até páginas, eram artigos que tratassem de uma forma um pouco mais voltada para o aspecto social do jogo, o aspecto da comunidade. Então eu busquei trazer nesse site também redações, artigos voltados para alguma coisa de utilidade pública. Então tive aqui um artigo que eu escrevi sobre princípios básicos de negociação, ajudando quais fatores incidem sobre uma negociação. Aí fiz aqui também um artigo sobre coisas que afastam o público, contém um pouco sobre minha trajetória. Aí fui falando do preço, dos gostos menosprezados, tudo aquilo que cai em cima de Yu-Gi-Oh! Que faz uma pessoa se afastar. Falei sobre a importância da semântica, então tratei coisas como a diferença entre você destruir um monstro e entre um card que diz para enviar ao cemitério, né? E assim por diante. Coisas que dão alvo, coisas que não dão alvo. E aí, essa foi minha contribuição. E isso aqui são só alguns textos. Eu devo ter publicado, sei lá, uns 15, 20 artigos. Só tratando de vários aspectos, assim,
dicas de decks e tal, enfim. Aí também, mais recentemente, como vocês viram no vídeo que eu postei no meu canal, eu fui juiz em um torneio não oficial de Yu-Gi-Oh! E aí foram surgindo várias dúvidas no meio do torneio e tudo mais. E aí eu fui anotando mentalmente as situações que iam acontecendo. E aí o que eu busquei fazer para esse grupo aqui de Cubatão? Eu falei, eu vou fazer imagens e com posts, com informações que ajudem eles a tirarem dúvidas e esclarecer certas situações. Então peguei, ó, criei uma imagem, um templatezinho bem simples, explicando o que acontece com uma determinada interação, como algo tem que ser resolvido, assim por diante. E esse aqui também são só 3 exemplos. Tem também, publiquei vídeo também no canal sobre o livro dos arquétipos aqui, né? Porque para mim é uma problemática. Aí no fundo deve dar pra ver ali, ó, tem vários livros em japonês. E sempre me deu muita raiva, porque nem scan desses livros em japonês é possível de encontrar. Você só encontra algumas, acho que a maioria das traduções em inglês desses livros na Wikipedia e na Wiki. Mas você não encontra em português esse material, muito menos em inglês. Ou melhor, ao contrário, né? Acho que é mais difícil vir em português do que em inglês. E aí não encontra esses materiais. E aí, se você quiser, você tem que contar com a sorte e a boa vontade da Konami de colocar dentro do Master Duel. Só que eu não tô afim de ficar vendo videozinho no Master Duel. Eu gosto de ter um material com essa diagramação, de poder consultar fácil essas informações, de ter essa leitura. Para mim é muito mais agradável, então eu busquei pegar e fazer isso. Isso aqui é só um esboço, claro, eu cheguei a mostrar no vídeo tudo, então coloquei sobre a guerra dos Atlanteans, que eles pegaram e escravizaram depois os Mermeio, entraram em guerra com os Fire King, aí coloquei o comecinho da história dos Gladiator Beast, tem aqui dos Prophecy, a ligação depois com Spellbook e Endymion, e assim por diante. Ainda tinha até mais coisa lá que eu fiz do Phantom Beast, que esse aqui foi um excerto que eu peguei antes das edições. Então, tudo isso eu fui fazendo ao longo do tempo, e aí também teve, né, o mais recente, que é o site do Ozone. Porque o que eu percebi? Os criadores de conteúdo pequenos de Yu-Gi-Oh! Têm muita dificuldade de se divulgar. Ainda está em andamento esse site, tá? Então aqui, ó, tem uma aba para que canais de YouTube possam ser divulgados aqui. Tem uma aba de comunidade para que os grupos de Yu-Gi-Oh! Sejam no WhatsApp, no Discord, no Facebook, se encontrem aqui para facilitar o pessoal de encontrar, tanto que depois eu vou colocar aqui para que o pessoal consiga separar por região. Então eu vou colocar aqui tipo região Nordeste, aí o pessoal vai saber que é do Nordeste, região Sudeste, assim por diante. Tem também um financiamento coletivo do Apoia-se na época, que era uma forma de ser meio que um censo de Yu-Gi-Oh!, vamos dizer assim, e também das pessoas poderem se comunicar, de poderem se conhecer, de poderem marcar de encontrar em uma local, aí ia mostrar qual era o lugar que o duelista se encontrava e também onde que ficava a localização de uma determinada loja, seja ela OTS ou não. E essa era uma ideia que buscava favorecer principalmente aqueles que não eram OTS, que às vezes eles não encontravam um canal favorável para poder divulgar a loja. Tinha muita loja legal, muita loja boa, que o pessoal não conhecia só pelo fato de não ser uma OTS. E aí eu podia ficar, igual muita gente já faz, no campo das reclamações. Yu-Gi-Oh! É uma merda, Yu-Gi-Oh! É uma bosta, porque Yu-Gi-Oh! Morreu, porque o card game faliu, porque é chato, porque o povo é tóxico, porque o povo é isso e aquilo. É muito fácil, é chover no molhado. E aí a gente pode ir além disso, tentar fazer as mudanças, ou se você acha que não é possível mudança, se você acha que o card game é ruim, então, cara, o que você está fazendo no Yu-Gi-Oh! Não estou dizendo que você não possa achar ruim, mas se você ainda gosta do jogo, você quer preservá-lo, você quer ter mais pessoas para jogar, você não concorda com as ações da empresa, o que você pode fazer para tentar fazer da sua experiência e das pessoas à sua volta pelo menos um pouquinho mais agradável? Porque eu acho que gostar do jogo não significa gostar da empresa, ser subserviente às práticas que ela tem. Mas enquanto eu puder fazer com que a experiência de todos à minha volta possa ser mais agradável, que eu possa fazer as pessoas terem isso como um hobby prazeroso, de jogar com os outros, de encontrar um amigo, de ter uma resenha, de ter um portal
para você consultar as coisas e ser algo agradável e falar assim, pô, a comunidade brasileira é unida e tudo, tem seus problemas e tal, mas o pessoal é unido, o pessoal é solidário. Cara, isso pra mim já conta muito. E eu acho que todo mundo aí já deve ter encarado em algum momento na vida algum jogo que a pessoa ama esse jogo, sabe que a empresa é uma merda, mas ainda continua gostando do jogo porque desassocia uma coisa da outra. E isso não significa passar pano pros problemas. Vocês viram aqui um monte de exemplo. Eu fui olhando os problemas e fui tentando sanar esses problemas. Não por causa da Konami, porque eu quero arrumar um trampo lá. Não quero. Não tenho interesse nisso. A questão é, de novo, eu quero fazer minha experiência agradável, eu quero ressignificar essa comunidade. Eu não quero que a comunidade fique estigmatizada, fique rotulada como sendo tóxica, como sendo isso ou aquilo. Porque o que eu acho é que acontece que muitas dessas pessoas que ficam falando, reclamando, xingando Yu-Gi-Oh! Só são mais barulhentas. Elas verbalizam muito. Então vocês que jogam Yu-Gi-Oh! Que gostam de Yu-Gi-Oh! Mesmo que vocês saibam que ele tem problema, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam também fazer barulho. Precisa mostrar, ó, o jogo tem um monte de problema, mas ele não é só os problemas. Ele não se resume a problemas. Porque se chegar num ponto onde você acha que realmente o Yu-Gi-Oh! Só se resume aos problemas, se você chegou num ponto de odiar o jogo, você não vê nada de bom, amigo, então vai para outro card game. Vai jogar Magic, vai jogar One Piece, vai jogar outro jogo aí e cai fora. E cai fora do meu canal também, cara. Porque o canal é sobre Yu-Gi-Oh! Se você odeia Yu-Gi-Oh! Por que você vai ficar consumindo isso? Eu detesto LoL. Vocês não vão me ver indo no canal do criador fulano ou do ciclano pra ficar. Ai lá, o LoL é uma merda, o LoL morreu, o LoL era bom antigamente. Não, não vou ficar perdendo tempo com isso, cara. Eu não tenho engajamento com o LoL, eu não tenho vivência com o LoL, eu não tenho interesse no LoL, então não tem porquê eu engajar com o LoL e, sei lá, pegar qualquer outro jogo aí. Eu não tenho engajamento, por que eu vou ficar lá enchendo o saco de um criador de conteúdo? É o que muitos de vocês vieram fazer. Tem gente que só veio aqui, sei lá, teve um péssimo dia, aí apareceu meu vídeo lá de sugestão, o cara veio transformar meu vídeo lá nos comentários em muro de lamentações, sei lá. O cara levou um chifre da esposa, aí o outro apanhou dos pais lá e veio querer descontar em mim lá, mas comigo não vai arrumar nada, mano. E essas pessoas que só aparecem pra xingar, eu quero que elas se fodam mesmo. Eu não quero vocês no meu canal. Eu quero quem tá preocupado em fazer da comunidade de Yu-Gi-Oh! Mais saudável. Ah, mas é do meta, é do casual. Tanto faz, mano. Se você tá preocupado em fazer o jogo ser algo melhor, tamo junto. É claro que eu sou mais inclinado pro casual, embora eu goste muito de nuances do competitivo, como a parte de ser judge. Eu gosto de acompanhar o andamento das notícias, mas nada me impede de ter uma boa comunicação com o lado competitivo. Mas eu sou mais inclinado pro casual, de usar deck ruim, de pegar deck improvável, de ver estratégia inusitada, de jogar com um deck que é mais baratinho, e assim por diante. Mas eu não fico só xingando, não fico falando também que é perfeito. É uma questão de equilíbrio e bom senso. Coisa que muita gente que apareceu no meu comentário não tem. E bom, galera, então é isso. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Esse vídeo ele foi um meio desabafo, não teve roteiro nem nada. Mas eu sinceramente gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês sabem que eu respondo mesmo. Então, galera, agradeço a todos aí pelo apoio de sempre. E eu gostaria de saber de verdade a opinião de vocês. Quero ideias, quero sugestões, como vocês viram. Eu sou engajado com um monte de ideia, tento executar tudo na medida do possível. Quem quiser se voluntariar aí para ajudar alguma coisa, no site, no negócio dos arquétipos também, fico aí, né, à disposição para conversar e também tô recebendo aí quem quiser ser voluntário. Se não quiser também, tudo bem, mas a opinião de vocês é mais do que necessária. Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço a todos.